Por favor, diga amém. Amém. Escrito está: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Antes de você se assentar, você vai dizer para quem está ao seu lado a seguinte expressão. Antes de dizer, permita eu concluir. Você vai dizer para ele: cuidado com as suas raízes, pois elas correm perigo. Tome seu assento adorando a Jesus. Glória a Deus. Observe comigo que nós estamos diante de um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pelo livro de Cântico dos Cânticos, ou por Cantares de Salomão. Quando nós estudamos este livro, nós vamos perceber que Cântico dos Cânticos, em sua essência, está intrinsecamente ligada ao povo judeu, a tal ponto que este livro, em sua literalidade, significa o cântico por excelência, ou mais excelente dos cânticos. Analisando a exposição de Cantares, vamos perceber que em sua narrativa há uma coletânea de cânticos que envolvem pelo menos 10 poemas. Diante deste superlativo, isto é, Cântico dos Cânticos, há um entendimento por parte dos estudiosos, e eu destaco aqui duas linhas de pensamento. A primeira, que este Cântico dos Cânticos refere-se ao cântico de maior excelência dentre 10 cânticos que estão enraizados na tradição judaica. Há uma outra linha de pensamento que afirma que dentre esses 1005 cânticos, que são da autoria de Salomão, este é o Cântico dos Cânticos. Tendo dito isso, nós vamos perceber que é do conhecimento de todos que dentro do cânon do Antigo Testamento existem 3 livros que são da autoria de Salomão. Nós estamos falando de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A mentalidade judaica possui uma intrínseca semelhança dos 3 livros de Salomão na Bíblia, com as 3 divisões do templo ou do tabernáculo. Sabe, os judeus afirmam que os 3 livros de Salomão são representações poéticas das 3 divisões que haviam no templo. Há um entendimento que Provérbios é a representação do átrio, Eclesiastes a representação do santo lugar, e por fim Cantares a representação do santo dos santos. É no que tange a esse propósito que me lembro de uma frase dita por um sábio judeu no século II de nossa era, quando ele ecoa dizendo: no mundo inteiro não existe um dia que se iguale ao dia em que Cântico dos Cânticos foi entregue a Israel. E este mesmo rabino conclui dizendo: se todos os escritos são santos, Cantares é algo santíssimo, a tal ponto que quando chega o dia 14 de Nissan, e na mentalidade judaica é o dia da celebração da Páscoa, o povo judeu pega o livro de Cantares para ler
e chama este livro de O Santo dos Santos. Nós vamos perceber que os livros de Salomão são representações de facetas em sua existência. Compartilho da linha de pensamento de que Salomão escreve cantares em sua juventude, nos primeiros anos de seu reinado. Salomão escreve Eclesiastes na sua velhice, em seus últimos anos de existência. E entre esses dois extremos, Salomão escreve o livro de Provérbios. Observe que cada livro de Salomão revela-nos uma faceta do filho de Davi. Quando olhamos para Eclesiastes, vemos um Salomão velho. Quando olhamos para Provérbios, vemos um Salomão sábio. E quando olhamos para Cântico dos Cânticos, enxergamos um Salomão apaixonado, pois essa é a tônica que é responsável pela regência deste livro, pois Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, não se trata de outra coisa, senão do relacionamento de Salomão e da sua amada. Observe que, à luz da hermenêutica bíblica, existem pelo menos 5 métodos para interpretarmos o livro de Cantares. Dentre esses métodos, faço uso de um dos tais, chamado de método alegórico. Os que defendem esta posição entendem que a exposição de Cantares, nesta perspectiva alegórica, carrega consigo um simbolismo, onde Salomão e sua amada possuem níveis de representações. Uma perspectiva histórica, entendemos que Salomão e sua amada representam-nos Jeová e Israel se relacionando no Antigo Testamento. Por sua vez, nesta perspectiva profética, Salomão e a sua amada é uma representação de Cristo e da sua igreja se relacionando a partir do Novo Testamento. Observe, e partindo desse princípio, nós percebemos que há segredos, há mistérios, há riquezas, revelações sobre Cristo, e por que não dizer sobre a sua igreja, que estão expostas no livro de Cantares. Tendo dito isso, nós fizemos a leitura de um verso, quando a amada entoa dizendo: apanhai-nos as raposas, apanhai-nos as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olhe para cá, destaco 2 observações nesse texto. A primeira, na seguinte expressão, quando ela entoa dizendo: as nossas vinhas estão em flor. Quando a amada entoa esta expressão, ela está dizendo que as videiras cresceram. E se as videiras cresceram, conforme o verso 13, já se pode perceber nas vinhas o aroma exalando de suas flores. Perceba que na construção de uma videira existem algumas fases, e a fase da floração da videira, quando as suas flores começam a atingir um aspecto de plenitude, esta é a fase que precede a vindima, que precede a colheita das uvas. Quando o texto afirma que as nossas vinhas estão em flor, a amada está dizendo que estamos a um passo de colher o que foi plantado. Estamos a um passo de sairmos do tempo da semeadura
e vivermos o tempo da colheita. Estamos a um passo de sairmos do tempo do que foi semeado em lágrimas e vivenciar um tempo de colheita em júbilo. Mas diante desta iminência, há um perigo que surge no texto. E eu penso que este perigo, sendo muito responsável aqui esta noite, eu penso que este perigo, ele paira sobre a nossa geração. E que perigo é esse? Ela entoa dizendo: apanhai-nos as raposas, apanhai-nos as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas. Observe que nos textos antigos, as raposas são vistas pelos vinhateiros como seus transtornos. Há quem diga que as raposas era o único elemento negativo na primavera em Israel, no Antigo Oriente. E por que há esse perigo? Porque as raposas, elas possuíam um comportamento que era ameaçador às vinhas. O Dr. Russell Norman Champlin, comentando sobre esse texto, ele vai dizer que um dos pontos de ataque das raposas era justamente as raízes das videiras. Observe que normalmente as raízes de qualquer planta são tipicamente profundas, largas quanto à sua altura. Porém, isso difere da videira, pois a videira no Antigo Oriente não possui raízes muito extensas. Há quem diga que a videira no Antigo Oriente possui dois tipos de raízes. A primeira raiz é aquela que penetra no fundo do solo, atingindo certas proporções. O segundo tipo de raiz era a raiz horizontal, onde em dado momento de tempo era possível visualizá-las na superfície do solo. Partindo desse princípio, as raposas surgem como um perigo às videiras. E por que surge como um perigo? Porque o ponto de ataque das raposas não são as flores da videira. O ponto de ataque das raposas não é outra característica da videira. A raposa quer chegar nas raízes da videira, porque se ela chegar em suas raízes, ela vai conseguir o seu propósito. Isso é tão extraordinário que eu faço um contraponto. O salmista escreve o Salmo 80, e ele vai destacar um inimigo da videira, e ele vai chamá-lo de o javali da selva. Ele vai chamá-lo de o porco selvagem. O texto diz que o javali da selva a devasta. A expressão devastar, em sua literalidade, possui dois indicativos. Número 1, despedaçar. Número 2, arrancar. Esses dois indicativos descrevem-nos qual é o tipo do ataque do javali às videiras. E que ataque é esse? Em duas fases. Primeiro, o javali vem para arrancar a videira da vinha. Depois que o javali arranca a videira da vinha, ele vem com o propósito de despedaçá-la. Eu imagino que você pensou agora em alguma videira que um dia já esteve plantada na casa de Deus, alguma videira que um dia já esteve plantada na vinha do Senhor, mas quem sabe o javali da selva veio, arrancou esta videira da vinha, e depois de ter arrancada, despedaçou por completo uma videira que um dia já esteve na vinha, hoje está em pedaços.
Esse é o ataque do javali. Mas a raposa não quer tirar a videira da vinha. A raposa tem outro propósito. E qual é o propósito da raposa? Observe que escrito está: as raposinhas que fazem mal às vinhas. A palavra mal, em sua literalidade, possui algumas variantes, tais como destruir, apodrecer, estragar. Sabe que a amada está dizendo: tenhamos cuidado com as raposas, porque as raposas não tiram a videira da vinha, mas ela é capaz de estragar a videira, mesmo estando plantada na vinha. Ela é capaz de apodrecer a videira, mesmo estando plantada na vinha. Ela é capaz de destruir a videira, mesmo estando plantada na vinha. Eu não sei se você percebeu, mas se no tempo de outrora a intenção do diabo era na forma do ataque do javali, tirar da vinha, fragmentá-la, colocar em pedaços, a percepção que eu tenho, que nesse tempo do fim, parece que o ataque agora não é como um javali da selva. O ataque agora é como as raposas, porque as raposas não querem tirar a videira da vinha. As raposas querem que a videira continue na vinha, mas mesmo na vinha se apodreça, mesmo na vinha se estrague, mesmo na vinha fique destruído. E para isso acontecer, a raposa tem um ponto de ataque. Qual? As raízes. Se a raposa chegar nas raízes da videira, ela consegue o que quer. Se as raposas chegarem nas raízes da videira, ela alcança seu objetivo. Estando na vinha, mas apodreceu. Estando na vinha, mas estragada. Estando na vinha, mas sem vida. Estando na vinha, mas sem vitalidade. Por isso perceba que a raposa não quer nos tirar da vinha. A raposa quer nos matar dentro da vinha. E para isso acontecer, ela precisa atingir suas raízes. Se a videira perde suas raízes, ela perde a sua vida. Já que o tema de vocês são raízes, me permita levá-los a um entendimento espiritual. O que são as raízes? Primeiro, as raízes é o ponto de ligação que liga a videira na vinha, que liga a vinha na videira. Se as raízes estiverem intactas, a videira está na vinha, a vinha está na videira. Se as raposas alcançarem as raízes, é possível que a videira esteja na vinha, mas é possível que a vinha não esteja na videira. Entenda a vinha como reino, entenda a vinha como presença. As raízes são responsáveis em estarmos ligados nessa vinha, e essa vinha está ligado em nós. O que há nesse solo é transmitido a mim, e como vou recebendo essa transmissão, eu vou crescendo, eu vou gerando frutos, a videira vai florescendo, porque eu não estou só na vinha, a vinha está em mim. Só que raízes não é só ponto de ligação, raízes também é ponto de fixação da planta ao solo. Isso fala de equilíbrio, porque videira sem raiz não possui equilíbrio. De um jeito, de um dia está de um jeito, de outra forma em outro dia. Não possui um comportamento constante, não possui um comportamento equilibrado. O que é isso? Ausência de raízes. Mas raízes não são só ponto de fixação, raízes não são só ponto de ligação, raízes são
ponto de nutrição, é por meio dessas raízes que a videira vai se alimentar. É por meio dessas raízes que nutrientes e água serão transmitidas à videira. Se nós perdermos as raízes, nós perdemos o nosso equilíbrio. Se nós perdermos as raízes, nós perdemos as nossas vitalidades quanto à vinha do Senhor. Mas isso é tão extraordinário, que quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu fiz: por que essas raposas conseguiram entrar nessa vinha? Essa vinha tem um dono. E de quem pertence a vinha? A vinha pertence ao amado. Se o amado é o dono da vinha, isso pressupõe que esta vinha, ela está protegida. Há muros de pedras ao seu redor. Há uma porta de acesso. E essa porta não é acesso de raposa. Essa porta é acesso do amado. É somente o amado que entra por ela. Então a pergunta que paira é: como essas raposas conseguiram entrar para